Marcos, capítulo 3. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e estava observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: E levanta-te, vem para o meio. E perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer bem e fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se de dureza de seu coração, disse ao homem: Estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia uma grande multidão da Galiléia, da Judéia, e de Jerusalém e da Idumeia, e da além do Jordão e de perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão que o não comprimisse. Porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quanto tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo, prostraram-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito, para que não manifestassem. E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que os tivesse com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do Jordão. André e Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu e Simão Zelote, e Judas Iscariotes, o que o traiu. E foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque dizia: Está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: Tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará sua casa. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados, os filhos dos homens e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam: tem espírito imundo. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-nos chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que a tua mãe e teus irmãos te procuram lá fora. E ele lhes respondeu: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui a minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã, minha mãe. No capítulo 3, no versículo 31 até o 35, essa passagem nos permite concluir que Maria era a mãe de Jesus e os outros filhos que ela e José tiveram. Depois de Jesus foram os seus irmãos, e alguns cristãos acreditam que uma antiga interpretação de que Jesus era o único filho de Maria. Se isso fosse verdade, os irmãos aqui citados seriam os primos, muitas vezes chamados de irmãos naqueles tempos. Ou então, segundo outros, seriam filhos do primeiro casamento de José, que talvez fosse viúvo
quando se casou com Maria. A família de Jesus não compreendia totalmente o seu ministério, como pode ser visto. Jesus explicou em sua família espiritual: os relacionamentos são mais importantes e duradouros do que aqueles constituídos pelas relações de parentesco. No versículo 33 até o 35, a família de Deus aceita novos membros e não exclui pessoa alguma. Embora Jesus se importasse com sua mãe e seus irmãos, ele também se importava com os que amavam Jesus e não mostrou qualquer parcialidade. Permitiu todos os privilégios de obedecer a Deus e tornar-se parte da sua família. Em nosso mundo que se torna cada vez mais informatizado e impessoal, os relacionamentos afetuosos entre os membros da família de Deus assumem grande importância. A igreja pode proporcionar o carinho e o cuidado pessoal que muitas pessoas não encontram em qualquer outro lugar. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada porque o Senhor nos ajuda a viver em tua paz e alegria. Dá-nos força e entendimento para resistir à ansiedade, à ira, à inquietação, à inveja, à depressão, à amargura, ao desespero, à solidão, ao medo, à culpa. Salva-nos quando dentro de nós, Senhor, o nosso espírito, ó Pai, esmorece, o nosso coração se vê turbado. Recusamos-nos, Senhor, de deixar com que a nossa vida seja arrasada por emoções negativas como essas. Sabemos, meu Pai, que o Senhor tens para cada uma de nós uma qualidade de vida melhor. Mostra-nos a tua verdade quando somos tentadas a nos entregar a elas. Tu disseste em tua palavra que em nossa perseverança ganharemos a nossa alma. Dá-nos perseverança para que possamos fazer isso. Ajuda-nos a guardar o nosso coração, pois sabemos que dele procede as fontes da vida. Ajuda-nos a não sermos tão inseguras, a voltar toda a atenção para nós mesmas, a ponto de perder oportunidades de concentrar-nos em Ti, ó Deus, e estender o Teu amor aos outros, que possamos ser sensíveis às necessidades, provações e fraquezas de outras pessoas, que não seja, Pai, hipersensível quanto a nós mesmas, mas aquilo que o Senhor realizou na cruz é nossa fonte de maior alegria. Precisamos da tua ajuda para nos concentrar nisso, Pai, e que o inimigo tem perseguido a nossa alma, tem arrojado em terra a nossa vida, tem nos feito habitar na escuridão. Possa aqueles que morreram há muito. Por isso, dentro de nós esmorece, ó Pai, ó Deus, o nosso espírito, o coração se vê turbado, mas nos lembramos que o Senhor é fiel e o Senhor é o Todo-Poderoso que pode livrar as nossas vidas de toda e qualquer situação. A Ti levantamos as nossas mãos e a nossa alma anseia por Ti, como terra sedenta. Dá-te pressa, Senhor, em responder-nos. O Espírito nos desfalece e não nos esconda, Senhor, a Tua face, para que nós não venhamos, Senhor, a perder a esperança. Obrigada, Senhor, porque nas dificuldades podemos clamar a Ti e quando clamamos a Ti, sabemos que o Senhor nos ouve, ouve a nossa voz e nos responde. Que a alegria de Te conhecer enche o nosso coração de felicidade, alegria e paz. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.